Olá pessoal, vamos então agora abrir o nosso PSD que nós criamos na aula passada e para fazermos a nossa pós-produção aqui no Photoshop. Aqui estão nas camadas os outputs já nomeados: Final Color, Alpha Output, Ambiente, Depth, Survey CD, e o segundo Alpha Output que nós fizemos com somente o fone. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é recortar o fone do fundo utilizando o alfa. Eu não vou utilizar esse alfa com a sombra, eu vou utilizar o alfa que não tem a sombra, que é esse aqui. Então, com a camada do alfa certo selecionado, eu vou dar um Ctrl A para ele selecionar tudo, Ctrl C, vou vir aqui no meu Final Color, que é a primeira camada, criar uma máscara e colar o meu alfa ali. Bom, se eu remover todas as suas camadas de baixo, eu já vejo o meu fone totalmente recortado. Bom, como eu vou aplicar o ambiente ocluso também, eu vou também recortar o ambiente ocluso. Para isso, segurando o Alt do teclado, eu só preciso arrastar a máscara para cá e eu também tenho o ambiente ocluso recortado. Ok? Mas esse ambiente ocluso eu vou jogar ele para cima agora da camada principal e vou mudar o Blend Mode dele para Multiply. Sem ambiente ocluso, com ambiente ocluso. Se ficar muito forte o efeito, a gente pode calibrar aqui a opacidade da camada do ambiente ocluso. Vamos deixar, por exemplo, 50%, mas isso vai dependendo da cena, do resultado que você quer. Bom, agora o Depth of Field. Antes de fazer o Depth Field, eu vou colocar um fundo aqui. Vamos criar uma nova camada embaixo de todas e vamos só preencher essa camada com uma cor. Poderia ser uma imagem, poderia ser um trabalho mais caprichado, mas não é o foco do nosso curso. Eu vou deixar esse fundo azul aqui só para a gente conseguir visualizar melhor. Bom, agora com o Depth of Field selecionado, Ctrl A novamente, Ctrl C, e nós vamos criar um novo canal aqui na aba Channels. Vamos nomear aqui para Depth, e nesse novo canal vamos colar o nosso passo de Depth que nós criamos no modo. Pode deixar ele selecionado. Agora, com o nosso Final Color selecionado, a gente pode vir aqui em Filters, Blur, Lens Blur, e em Source vamos selecionar o Depth, que é o que nós criamos agora, o canal que nós criamos agora. E agora nós conseguimos ajustar a distância do foco por aqui e também a intensidade do blur na opção rádios. A distância do foco ela pode também ser configurada apenas dando um clique na imagem. Se eu clicar nessa parte, ele vai focar nessa parte do fone e borrar o fone do fundo. Se eu clicar nessa parte, ele vai focar no fone do fundo e vai borrar a parte da frente. Então, para configurar essa é uma das vantagens que tem de fazer na pós. Se eu fizesse esse Depth of Field no modo e não gostasse do resultado, eu teria que refazer o render. Porque numa cena simples dessa, é mais simples, mas dependendo da complexidade da cena, pode demorar muitos minutos ou até mesmo horas para renderizar novamente. Então, não é viável. Aqui a gente consegue configurar
o blur aqui. Podemos adicionar um pouco de noise aqui, para dar um pouco mais de realismo. Não muito também, mas apenas um pouquinho. Deixar não muito forte o blur. E também com o nosso Surface ID que nós renderizamos, onde ele cria um render com cores chapadas para cada material que foi renderizado, fica fácil renderizar, aliás, selecionar as partes dos objetos, já que utilizando a variamática, já que está tudo na mesma cor. Então nós podemos, por exemplo, com a camada do nosso Surface ID, o tipo selecionado, selecionar somente a concha do nosso fone, voltando novamente aqui para a nossa camada de Final Color, utilizando o ajuste de Hue Saturation, em Colorize, podemos modificar a cor do nosso fone. Ou, por exemplo, modificar a cor do nosso arco. Entre outras coisas. Isso facilita a seleção para adicionar qualquer tipo de pós-produção ou efeito no Photoshop, sem precisar ficar sofrendo para fazer a seleção de um objeto ou de um elemento separado. Bom, como o nosso curso não é de Photoshop, é apenas de modo, eu não vou entrar muito em detalhes do que é possível fazer aqui no Photoshop ou como isso é feito. Essa aula era somente para demonstrar as utilidades do Render Output, que é muito vantajoso efetuar adicionar o ambiente occlusive na pós, pelo fato de nós termos um controle dele, além de pesar menos o render demora menos tempo para ser finalizado, nós podemos configurar aqui com bastante facilidade a intensidade desse occlusion, ainda podendo, se eu achar que precisaria ser mais forte, nós podemos duplicar essa layer. Assim nós podemos ter duas camadas de ambiente occlusive, intensificando ainda mais o efeito. O depth of field, a vantagem de fazer o depth of field na pós, que ele acaba sendo mais versátil, além de economizar muito tempo de render, porque o depth of field para renderizar pelo modo demora muito mais, mas muito menos, chega a dobrar ou triplicar o tempo de render. Então, fazendo o render puro, sem depth of field, utilizando apenas o depth to output para compor o DOF aqui no Photoshop, aumenta muito a produtividade. Você não perde tempo no render e tem a vantagem de ser bastante flexível e versátil na hora que dá pós. Bom, é isso. Esse foi só o nosso primeiro módulo de aula prática. Utilizamos um modelo simples, né, fácil de modelar, para ainda fazer módulos com exercícios mais complexos mais para frente. Mas por enquanto a gente vai ficando aqui com esse modelinho, que já dá para treinar algumas ferramentas do modo de maneira prática. Ok? Até mais, pessoal.